turma, tu se lembra que a gente já falou algumas vezes sobre aquele famoso par de eixos padrão? Eu já falei pra você que tem o eixo número 1, que tem o eixo número 2, né? Olha, não sei se tu se lembra, que eu dizia pra ti, ó, que quando você tem, Renato Brito, a velocidade, né? O par de eixos, ele sempre fica apoiado na velocidade. Ah, eu entendi, na aceleração, né? Não, na aceleração, não. Ele sempre fica apoiado na velocidade. O par de eixos padrão. Ah, é? É. A gente vai continuar usando de novo aquele par de eixos padrão. Só que agora a gente vai usar os nomes oficiais deles. Por exemplo, aquele que eu chamava de eixo número 1, né? Então, Moi, um eixo fica sempre paralelo à velocidade e o outro eixo fica perpendicular à velocidade. Ou seja, o par de eixos sempre se apoia na velocidade, não é na aceleração, não. O eixo que fica paralelo à velocidade, professor, que eu chamava de eixo número 1, ele vai ser chamado agora com o nome oficial, que é o eixo tangencial. Professor, por que o eixo paralelo à velocidade é chamado de eixo tangencial? Fácil, ó. Porque a própria velocidade já é o quê, ó? A própria velocidade já é tangencial à trajetória. O eixo que fica em cima da velocidade, ele sempre é tangente à trajetória. O outro que faz 90 graus com a velocidade é aquele que tem 3 nomes. Antigamente eu chamava de eixo número 2, né? Mas agora a gente chama de eixo o quê? Centrípeto, radial ou normal, ó. Ah, é centrípeto, né, professor? Radial ou normal. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Tu percebe que a velocidade, ó, ela vai se moldando a trajetória, né? É, professor, a velocidade vai se moldando a trajetória. Mas o par de eixos não fica sempre apoiado nela? Significa que quando a velocidade, professor, vai girando, ó, quando a velocidade vai girando, eu quero que você perceba que o par de eixos vai junto, ó. Quer dizer, professor, que esse par de eixos não é sempre fixo, não? Não, ele vai rodando, ó. Quando a velocidade vai girando, ó, ele vai girando junto, ó. Um fica tangente, e o outro fica normal. A trajetória, né? Valeu. Obrigado. Então, como eu estava te falando, professor, como é que é? Um eixo, ó, fica sempre em cima da velocidade, ó. E o outro perpendicular à velocidade. Ah, mas que legal. É o par de eixos padrão. Não é novidade para você, a gente já falou sobre isso no passado. Só que agora a gente vai usar os nomes oficiais. Ah, tá. Eu me lembro mais ou menos disso. Pois é o que a gente vai fazer a partir de agora, entende? Olha. Pois vai, professor. Pois pronto. Vamos fazer então o seguinte. Vamos estudar agora com mais detalhes o movimento curvilíneo. Vamos pegar ali um trecho, Renato, de movimento curvilíneo, beleza? Digamos que um corpo esteja se movendo aqui, ó, seguindo essa trajetória circular. E vamos então pegar o momento, professor, que a bolinha está passando bem aqui em cima. Pois vamos. Na hora que ela está passando bem aqui, pessoal, a velocidade, ó, tangente à trajetória, né? Professor, como de costume, né? A velocidade tangente à trajetória. E aí eu vou colocar o par de eixos padrão. Um eixo, o senhor falou que é sempre paralelo à velocidade, né? Como é o nome desse eixo, hein, pessoal? Tangencial. E tem um outro, professor, que faz 90 graus com a velocidade. Centrípeto, radial, o normal. É o eixo que faz 90 graus com a velocidade. Centrípeto. Passa pelo centro, centrípeto, exatamente, né? Beleza, então esse chama-se eixo centrípeto. Pronto. Renato Brito, cara, e a aceleração da bolinha? O senhor já desenhou a velocidade, né? Mas e como é que seria a tal da aceleração? Bom, a aceleração pode ser de várias maneiras, contanto que ela aponte para onde, pessoal? Contanto que ela aponte para onde? Para o centro ou para dentro? Para o centro ou para dentro? Ela tem que apontar para dentro, não precisa ser para o centro não, mas contanto que seja para o lado de dentro, né, professor? Então, digamos, Renatinho, que a aceleração seja essa bem aqui assim, ó. Vou desenhar uma aceleração genérica aqui, ó. Pronto, professor. Vamos dizer que essa seja a aceleração resultante da bolinha naquele momento. Tá tudo bem, ela tá apontando para dentro, né? Moi, como tudo que, né, como a gente já está acostumado, ó, toda grandeza que fica fora do par de eixos padrão, o que a gente faz com ela, professor? Quando ela está fora do par de eixos, a gente decompõe. Exatamente isso. Quando você vê a aceleração resultante, por que você decompõe, hein, professor? Sabe, eu decomponho porque fica mais fácil de você entender o papel de cada componente sozinha
do que da aceleração resultante como um todo. É mais fácil eu entender o que cada componente faz, exato. Por isso que a gente decompõe, porque fica mais fácil de estudar. Então, olha, decomposição de vetores não é novidade para ninguém, olha. Vamos aqui, professor, vamos ver as componentes da aceleração resultante. Bom, ele vai ter duas, né? Ó. Uma delas é a componente da aceleração resultante que está sobre o eixo tangencial. Vou chamar de quê? Componente tangencial da aceleração resultante ou simplesmente, para os íntimos, né? Aceleração tangencial. A outra componente está em cima do eixo centrípeto. Vou chamar de quê, professor? Componente centrípeta da aceleração resultante ou simplesmente aceleração centrípeta, né? Olha, não perca de vista, Mói, que quando você decompõe, viu? Aqui faz 90 graus, aqui e aqui. É um retângulo, essa figura que se forma é sempre um retângulo, né? Tá, Renatinho, você decompôs a aceleração resultante. Tudo bem, eu tô entendendo. E aí? Bom, e aí, meu amigo? Aqui você pode lançar a mão, né, das propriedades dos vetores. Por exemplo, você sabe que todo vetor é a soma vetorial das suas componentes, né? Claro, né, professor? Claro, afinal as componentes compõem aquele vetor. As duas componentes juntas fazem o papel do vetor sozinho, né? Ah, é? Isso é uma propriedade genérica de vetores e suas componentes. Por exemplo, eu posso dizer que o vetor se relaciona com as componentes dele pelo teorema de Pitágoras. Pega aí um triângulo retângulo desse, ó. A hipotenusa ao quadrado, professor, vai ser a soma dos quadrados dos catetos, ó. Então, isso daqui não é uma propriedade das acelerações, não, isso aqui é uma propriedade genérica de vetores. Qualquer vetor ao quadrado é a soma dos quadrados das componentes. Isso é uma propriedade genérica dos vetores, serve até para esses aqui, claro. Para você não achar que eu estou falando de coisas que são próprias da aceleração. Não, isso aqui, ó, propriedade geral dos vetores, né? Além disso, eu também posso fazer a decomposição. Por exemplo, a componente centrípeta, professor, pelo que eu estou vendo, ela está colada. Então, nesse caso, que a componente centrípeta está colada, ela seria a aceleração resultante vezes o seno ou vezes o cosseno de alfa? Seria a aceleração resultante vezes o cosseno de alfa, né? A componente tangencial, pronto. Eu quero que você perceba que até agora eu só estou falando propriedades gerais de vetores, né? As componentes, né, professor, se relacionam dessa maneira e tal, né? né? Bom, e em linhas gerais é importante você entender o seguinte, pessoal. A bolinha, ela não tem 3 acelerações, não. Vê se você entende. A bolinha só tem uma aceleração. Quem é? A aceleração resultante. Agora, para facilitar, eu peguei essa aceleração resultante e quebrei em 2 partes. Eu quebrei a aceleração da bola em 2 partes para estudar essas partes separadamente, porque assim é mais fácil de entender. Mas se eu pegar essas 2 partes e eu juntar, vai totalizar quem? A aceleração da bola. Então quer dizer que na verdade a bola só tem uma aceleração, só tem essa. O que eu fiz foi decompor, porque fica mais fácil de estudar. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque senão a pessoa vai achar assim, eu quero achar a aceleração total. Então eu vou somar logo as 3, professor. Eu vou somar a centrípeta com a resultante, com a tangencial, que é para garantir. Aí você somou a resultante 2 vezes, percebe? Né? É igual o garçom, que vai somar a conta. Aí ele soma o subtotal com o total, aí soma com a data também, né? Bota o telefone ali, soma, e aí a conta dá enorme. Se ele somar o subtotal com o total, tu pagou 2 vezes a conta, né? Então entenda. Só tem uma aceleração, é a aceleração resultante. O Renato quebra em 2 partes, porque fica mais fácil de estudar. São fragmentos da aceleração da bolinha. Professor, beleza. O senhor poderia me explicar o que é essa tal de aceleração tangencial e essa tal de centrípetas, professor? O meu sonho é entender esse negócio. Vou falar para o senhor a verdade, eu nunca entendi esse negócio na minha vida. É muito fácil, ó. Você vai entender tudinho agora. Vamos começar falando da velha aceleração tangencial. Renatinho diz para mim quem é essa tal de... aceleração tangencial? Bora conversar sobre ela. Mói, tu vai até achar, né? Moleza, ó. Tu acredita que essa aceleração tangencial, ela já é sua freguesa faz tempo? Sério? Essa aceleração tangencial, né, professor? Na verdade, o módulo dela, tu acredita que é a própria aceleração escalar? Como é que é?
Como assim? O que é aceleração escalar? Eu também não sei o que é mesmo. Sabe não? Aceleração escalar é aquela do V igual a V0 mais AT. Ó. Ah, agora o senhor falou a minha língua. Pois pronto. Sabe aquele A do V igual a V0 mais AT? Esse A é a própria aceleração escalar, que nada mais é do que o módulo da aceleração tangencial. Então a aceleração tangencial, amigo, já é aquela sua freguesa, ó. Faz tempo que a gente já vinha falando dela. Lembra que eu falava para vocês assim, ó, pessoal, se a aceleração vale 10, a velocidade está aumentando de 10 em 10 a cada 1 segundo. Não, pessoal, se a aceleração vale 5, a velocidade está aumentando de 5 em 5 a cada 1 segundo. Essa aceleração, que eu já falava dela faz tempo, é a própria aceleração escalar, né? Ou seja, né? É o módulo da aceleração tangencial. Então a aceleração tangencial eu já conheço de longas datas. A gente só não chamava a aceleração de aceleração tangencial porque tangencial é um nome que assusta as pessoas, né? Tangencial. Chega para a sala e fala assim: atenção, turma, hoje vamos falar da aceleração tangencial. Não é tangencial, não. É escalar. Ah, tá. É tangencial, não, né? A pessoa se espanta, né? Professor, a menina tem intolerância a trigo, trigonometria, né? E tal, lactose, né? Falando nisso, ela se treme todo dia, fica toda empolada, né? Pois é. É por isso que a gente evita, mas agora não tem mais jeito. Agora eu tenho que usar mesmo? Tem. Aceleração tangencial. Então vê se você entende. Turma, a aceleração tangencial, olha aqui o nosso diagrama, é aquela que pode estar a favor da velocidade, ou pode estar contra, ou pode estar ausente. Ela sempre está no mesmo eixo da velocidade, podendo estar a favor dela, contra, ou ela pode não existir. Quando a aceleração tangencial está a favor da velocidade, o movimento vai ser o quê? Acelerado. Quando a aceleração tangencial está contra a velocidade, hein, professor? O movimento vai ser o quê? Retardado, né, professor? Vai ser, não. E se não tiver nem a favor nem contra, se não tiver aceleração tangencial, chamamos de movimento o quê? Uniforme. Professor, estou entendendo. Ou seja, a aceleração tangencial, ela controla o módulo da velocidade. Ela só tem a ver com o módulo. O Renato Brito ainda me disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, ó, se a aceleração tangencial for 0, eu vi. Mamãe, eu vi nessa hora que ele falou. Pois vamos. Se a aceleração tangencial for 0, qual é a consequência disso, professor? A consequência disso é que o movimento vai ser uniforme. Mas aí vem a pergunta. Renato Brito, cara, o que é um movimento uniforme, hein? Pois é. Agora é que vem, né, professor? Fica esperto. Se a aceleração tangencial for 0, o movimento é uniforme. Mas a questão é, o que é um movimento uniforme? O que é um movimento uniforme? Vamos conversar sobre isso. Movimento uniforme é aquele que tem a velocidade constante. Verdadeiro ou falso? Não é não, pessoal? Vamos conversar sobre isso. Vou te falar 2 tipos famosos e eu vou deixar você descobrir, ó. Professor, me dê 2 exemplos famosos de movimentos uniformes. Tá, vou te dizer. Um super famoso é o MRU. Ele é uniforme. Outro exemplo famoso é o MCU. E aí, ele também é uniforme? Que legal, professor. São 2 movimentos uniformes? Sim, é verdade. O MRU é um movimento uniforme no qual a velocidade é constante ou é variável no MRU? No MRU, Renatinho, a velocidade, né, é constante. E no MCU, movimento circular uniforme, a velocidade é constante ou é variável? É o que, pessoal? No MCU, a velocidade é variável porque o simples fato de fazer a curva já garante que a velocidade está variando. Mas o senhor não falou que é uniforme? Tu já sabe, né, mãe? Uniforme diz respeito somente a quê? Ao módulo da velocidade. Quando você diz que o movimento é uniforme, você está se referindo somente ao módulo. Movimento uniforme é aquele no qual o quê? É aquele no qual o módulo da velocidade é constante. Outro sinônimo de módulo da velocidade poderia ser o quê?
Rapidez, né? Ou então velocidade escalar, pode ser? Pode. Posso dizer que movimento uniforme é aquele no qual a velocidade escalar, porque velocidade escalar é quando você não está preocupado com o caráter vetorial dela, né? Eu posso dizer que movimento uniforme é aquele que a velocidade escalar é constante? Pode. O que o módulo da velocidade é constante? Pode dizer tudo isso, tá tudo bem. Agora, pessoal, no MRU, né? No MRU, então pronto, como todo movimento uniforme, no MRU, o módulo da velocidade é constante e no MCU também, ó. Trocou, né, professor? Isso. O módulo da velocidade, ó, é constante e no MCU o módulo da velocidade é constante. Então, vamos agora ver o que você entendeu de tudo isso, ó. Entendi nada. Mas presta atenção. Eu posso dizer que movimento uniforme é aquele no qual a velocidade é constante? Não, porque tem movimento uniforme em que a velocidade é constante, mas tem movimento uniforme no qual a velocidade é o quê? Ah, professor, então não posso dizer que movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante, não, porque o Renato me mostrou que tem movimento uniforme com a velocidade constante e tem movimento uniforme com a velocidade variável. Aí Então, na verdade, é melhor eu dizer assim, ó. O que é um movimento uniforme? É aquele no qual o módulo da velocidade é constante, podendo a velocidade ser o quê? Constante ou variável. Mas o módulo, com certeza, é constante. Tu tá vendo como o negócio é fácil da pessoa errar? Caracas, professor? Eu achava que todo movimento uniforme tinha velocidade constante. Me dê um contra-exemplo. Tá aqui. O MCU é uniforme e a velocidade é variável. Tô entendendo. Movimento uniforme, professor, diz respeito só ao módulo da velocidade, né? Então, movimento uniforme é aquele no qual o módulo da velocidade é constante. Foi o que eu escrevi aqui, ó. O que é um movimento uniforme? É aquele no qual o módulo da velocidade é constante? Sim. Ou então, a velocidade escalar é constante? Sim. É aquele no qual a velocidade é constante? Se eu falar velocidade e não disser mais nada, eu estou me referindo a uma grandeza vetorial, né? É porque eu achava, professor, que para o senhor se referir a uma grandeza vetorial, o senhor tivesse que falar velocidade vetorial, não é não? Mas velocidade vetorial é um pleonasmo. Eu não preciso falar a palavra vetorial. Se eu falar só velocidade e não disser mais nada, você tem que pegar o pé da letra. Já é uma grandeza vetorial. É pegadinha, né? Pois é. Então, movimento uniforme é isso daí. Deixa eu ver se você está entendendo, olha. Toma, por exemplo, se você tivesse a seguinte situação, olha. Pessoal, um carro está se movendo pela floresta encantada e a velocidade dele em função do tempo é dado por esse gráfico. Pronto, aí, Renato. Isso é a velocidade desse móvel em função do tempo, né? Olha, Pessoal, olhando assim para esse gráfico, o movimento desse carro é uniforme? Sim. É uniforme, né não? É uniforme, professor. Eu estou vendo aí que o gráfico está mostrando, né, que a velocidade escalar é constante, né, e tal, que o módulo da velocidade é constante. Esse gráfico caracteriza um movimento uniforme. Tudo bem. Eu posso dizer que nesse movimento aqui, a velocidade do carro é constante? Não. Se um móvel se desloca de acordo com esse gráfico aqui, ele está com velocidade constante? Posso afirmar isso? Não obrigatoriamente, porque poderia ter o quê na pegadinha? Ah, Renato, é porque, cara, o gráfico aqui não está me dizendo nada sobre o formato da trajetória. Então, apesar de a velocidade escalar ser constante, a trajetória dele poderia ser essa, ó. É mesmo, né? Se ele tivesse nessa trajetória, apesar de o módulo da velocidade ser constante, eu não poderia dizer que esse carro está com velocidade constante. Porque o simples fato de fazer a curva já está variando de velocidade, né? Caracas, eu ia errar, professor. Pois é, todos os gráficos só representam a grandeza escalar. Todos os gráficos só representam o módulo da grandeza. Não dá para saber a direção e o sentido. Por isso que, além do gráfico, ele teria que me dar o formato da trajetória, para eu saber se era retilíneo ou se era curvilíneo. Renato Brito, então, cara, aceleração tangencial é um negócio que eu já conheço. É aquela que me diz, olha, de quanto em quanto a velocidade aumenta a cada 1 segundo. Pronto. É aquela que pode ser, professor, a favor da velocidade,
contra a velocidade ou pode não existir. Quando ela não existe, quando não tem aceleração tangencial, o Renato me falou que o movimento é chamado de uniforme. Ele me disse que movimento uniforme é aquele no qual o módulo da velocidade é constante. Mas e a velocidade? É constante? Grandeza vetorial é ou não é? Não sei. Pode ser ou pode não ser, porque tem movimento uniforme com a velocidade constante, mas tem movimento uniforme que a velocidade é variável. Então eu não posso falar nada sobre a velocidade como um todo, não. Mas o módulo é constante, isso aí eu garanto. Ah, tá. Então, professor, já entendi mais ou menos bem, então, o que é essa tal de aceleração tangencial. É aquela sua freguesa, de longas datas que você já usava no V igual a V0 mais AT. É a aceleração tangencial. É boba, né? É facinho, né? É.